Capítulo 13. Seguimos desde a Galileia. Jaciara tem uma vida invejável. Poucas de minhas amigas podem dizer como ela que seu casamento é realmente equilibrado. Seu marido e ela trabalham em carreiras compensadoras e ambos compartilham as responsabilidades do cuidado com os filhos e com o andamento das diversas tarefas a serem realizadas em casa. Ambos têm cargo de diretoria na empresa em que trabalham, ganham salários do mesmo nível e decidem, ora ele, ora ela, no que vão gastar e em que aspecto do reino de Deus vão investir. São cristãos ativos e filhos de pastores que lhes ofereceram uma educação primorosa. Estão educando 3 filhos felizes, equilibrados, estudiosos e bondosos. A casa de Jaciara e Ricardo poderia figurar na capa de uma revista de arquitetura. No quintal há um campo de futebol, árvores frutíferas, uma churrasqueira e uma piscina no formato da primeira letra do sobrenome da família, onde frequentemente recebem muitos irmãos de sangue e da igreja. Hoje, Jaciara me contou que teve um dos dias mais difíceis de sua carreira. Foi obrigada a recomendar ao ministro e ao presidente do país a demissão de outra pessoa por incompetência. Ela estava arrasada pelo peso da responsabilidade e precisava de oração. E eu, simples mortal, desprovida de grande parte das vantagens que ela própria goza, pude ajudá-la como amiga a levar sua carga, conforme ensina Gálatas 6:2. E ela me escutou com atenção quando relatei um problema bem menos complicado que estava me afligindo. Nos evangelhos, vemos Deus atuando na vida de mulheres diferentes, em várias circunstâncias. Lucas relata que algumas mulheres entre os discípulos seguiam a Jesus e lhe prestavam assistência com seus bens. Lucas 8, 1-3. Sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. 2 Coríntios 8, 9. Joana, mulher do procurador de Herodes, certamente estava acostumada ao poder e aos lugares de evidência. Maria Madalena ficou para sempre conhecida como a mulher da qual saíram 7 demônios. Susana e muitas outras talvez fossem como nós, nem famosas, nem totalmente obscuras. Talvez uma delas fosse a pecadora que ungiu os pés de Jesus, enquanto outras, quem sabe, tivessem vida casta e recatada, sem grandes altos e baixos. O fato é que Jesus valorizou as mulheres e as teve como apoiadoras de seu ministério terreno. Só as mulheres e João estiveram ao pé da cruz no momento de maior aflição do autor da vida. Mateus 27, 55 e 56, Marcos 15, 40 e 41, Lucas 23, 49 e João 19, 25 a 27. Um dos discípulos do mestre o vendeu, outro o negou e os demais fugiram de medo. Maria Madalena e a outra Maria sentaram-se em frente à sepultura quando José de Arimateia levou o corpo de Jesus para o túmulo recém-aberto na rocha. Lá ficaram até a hora de ir para casa passar o sábado. Talvez até tivessem cruzado com a escolta de guardas que foram selar a pedra para não acontecer que, vindo os discípulos, o roubassem e depois dissessem ao povo: ressuscitou dos mortos. Mateus 27, 64. Na madrugada do primeiro dia, antecederam a todos ao receber por boca do anjo a mensagem de que Cristo estava vivo. Foram as primeiras comissionadas a comunicar as boas novas aos demais discípulos. Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Mateus 28, 10. Depois, Jesus apareceria a Pedro, aos 2 no caminho de Emaús, aos 10 e aos 12 no cenáculo e aos 7 na praia da Galileia. Mas antes, revelou-se a elas. As mulheres estavam, sem dúvida, entre as pessoas que ouviram a grande comissão e testemunharam a ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras. Perseveraram unânimes em oração com os discípulos, enquanto se decidia quem substituiria Judas e enquanto aguardavam a descida do Espírito Santo, dando início à igreja no Pentecoste. Para o Senhor, não havia acepção de pessoas, e as mulheres eram parte integrante e fiel de seus seguidores. Mulheres foram chamadas em situações variadas, e isso nos conforta. Nenhuma de nós pode dizer que é tão insignificante que Deus não se importa com sua vida. Quando Dorcas morreu, o povo mostrou a Pedro o quanto ela fizera por eles com suas costuras e suas boas obras. Compare Atos 9:36 com Provérbios 31:20.
Uma empregada doméstica, Rod, foi a primeira a testemunhar a libertação de Pedro da prisão, Atos 12, 13 a 16. No meio de instruções a pastores e líderes da igreja, Paulo recomenda a Febe como serva aprovada na igreja de Cencreia, Romanos 16, 1, e roga a Evódia e a Sintique que andem concordemente, Filipenses 4, 2. Não estariam elas também à frente do trabalho em Filipos? Em Romanos 16, 12, vemos que Trifena e Trifosa trabalhavam no Senhor, bem como Pérside. Lista de nomes apenas? De modo nenhum. As mulheres da Bíblia, no Novo e Antigo Testamentos, eram integrantes da obra de Deus. Muitos julgam o apóstolo Paulo um misógino, mas ao lermos o contexto todo de suas cartas, entendemos que ele reconheceu claramente a derribada de barreiras operada por Cristo. Aos Gálatas ele escreveu: Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. 3:28. Mesmo em casos onde a mulher não conta com a cooperação dos homens e das demais pessoas que a cercam, ela pode e deve exercer seu papel de auxiliadora, encorajadora e nutridora. Em 1 Samuel 25, temos a história de uma mulher cujo marido, homem ímpio e desprovido de senso de hospitalidade, quis impedi-la de agir. Isso não atou suas mãos. Ela foi e serviu ao rei Davi e seu exército. E Abigail o fez, sem manipular pessoas ou circunstâncias, confiada no Senhor dos Exércitos. Esther foi mulher de um rei ímpio e arriscou a vida para salvar todo o povo judeu, com base apenas na confiança de que Deus responderia às orações. Talvez você, como eu, tenha seguido a Jesus desde a Galileia, desde o início de sua vida, como a mãe de Tiago e João, sem compreender bem qual seria o plano de Deus. O caminho nem sempre foi suave, pois encontramos doenças, dificuldades, dúvidas e até mesmo morte. Contudo, aprendemos a confiar nele, a depender dele, a derramar o perfume de nardo puro que antes guardávamos para nós mesmas. Pode ser que a sua caminhada com Jesus tenha se iniciado recentemente e você ainda se sinta meio trôpega, como um bebê que dá os primeiros passos. Talvez você seja cristã antiga, arraigada em rotinas e mesmices de uma vida estagnada, sem ver saída. Qualquer que seja nossa condição, Jesus nos oferece apoio, consolação e força para que sejamos encorajadas a perseverar. Pela fé, mulheres, que incluamos na galeria de retratos da fé a nossa experiência com a humildade de Maria, que disse: Eis a serva do Senhor, cumpra-se em mim. E com o júbilo de Débora, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças à prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer aos seus lares. Juízes 5:11. E os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor, e a terra ficou em paz. Juízes 5:31 e 32.